Aula 2: Ferramentas do programa. Nessa aula, daremos uma passada rápida por todas as ferramentas do CIP 3D, mostrando aonde elas se encontram e uma descrição rápida da sua funcionalidade. Claro que durante o treinamento, estas ferramentas serão abordadas com maior ênfase. Iniciando pela tela de arquivos, tá? Então, aliás, pelo menu de ferramenta arquivo, nós teremos as opções de visualizar ou criar uma nova obra, gerenciamento de arquivos, que é a pasta que nós podemos gerenciar os arquivos, abrir outros projetos, duplicar projeto, deletar, tá? De acordo com a nossa necessidade. Os menus para salvar e o salvar como, que é salvar uma cópia, alterar a descrição da obra, que nós veremos também, menu de relatórios, desenhos. Então isso daqui é mais para o final do projeto, quando você termina o dimensionamento, você pode extrair os relatórios e também gerar os desenhos das vistas, das ligações, das fundações, o que precisar. E também a exportação desse projeto, tanto para a plataforma do Tecla, Tecnometal, ou o formato CIS/2. Em últimos arquivos, fica armazenado os últimos projetos trabalhados. Então, se for um projeto recente, que você queira acessá-lo de uma maneira mais rápida, basta entrar em últimos arquivos e selecionar o projeto em questão nesta listagem apresentada. A licença eletrônica e o administrador de licença eletrônica não são itens usados aqui no Brasil. Então, por isso que a gente não aborda eles no treinamento. No menu Obras, nós temos as opções dos dados gerais da obra. Aqui nós configuramos normas, resistência do aço, resistência do concreto, hipóteses de carregamento, resistência ao fogo, entre outras configurações. Em unidades de cotagem, podemos configurar em qual unidade queremos que sejam cotados as barras. Gestão de biblioteca de perfis. Antes de iniciar um projeto, é legal que acesse esta opção para selecionar os tipos de perfis que deseja trabalhar. Perfil laminado, perfil dobrado, perfil soldado, perfil de alumínio ou os perfis de madeira. Em ferramentas, temos umas opções novas aqui, que passaram a existir a partir da versão 2016, como a gestão de layers. Então agora eu consigo separar os elementos da estrutura por layer, como no AutoCAD, coisa que antes não era possível fazer. Atribuição de peças a layers, ou seja, eu crio um layer, eu quero atribuir aquele layer aos contraventamentos. Então, esta ferramenta fará isso. Temos as ferramentas para mover elementos, também que antes não existia. Então hoje eu posso mover a minha estrutura de um lado para o outro no plano do CIP 3D. Rotacionar. Também posso rotacionar o elemento fora do plano XYZ. Copiar o elemento, também que antes não existia esta opção. Espelhar de uma maneira simétrica no plano XY ou espelhar em relação a um plano qualquer, tá? Então eu consigo espelhar aqui também planos inclinados. O menu de geração continua o mesmo, que é para geração de planos, nós e barras e malhas de tetraedro. E eu posso importar o arquivo de texto, ou seja, eu posso ter a minha estrutura toda montada em coordenadas, em um arquivo texto, um arquivo feito no bloco de notas, com as configurações de coordenadas, ou eu posso desenhar o arquivo no DWG, no AutoCAD, então que funciona, às vezes nós temos mais prática de trabalhar com o AutoCAD do que dentro do CIP 3D, é mais fácil as ferramentas como espelhar, rotacionar, mover, copiar, fica mais dinâmico desenhar essa estrutura no AutoCAD. A gente salva ela em arquivo DWG e aí eu posso importá-la diretamente para o CIP 3D.
Aí eu já adianto metade do trabalho. E a ferramenta de listagem de elementos selecionados. Esta ferramenta serve para que possamos gerar lista de esforços de quantitativo, de área de pintura ou de reações dos elementos da estrutura. Pode ser barra, pode ser nó. Então, se eu quiser uma lista de materiais de consumo de perfis da estrutura, basta selecioná-la e nesta opção de listagem de elementos selecionado escolher a listagem, o quantitativo de materiais, que ele faz uma lista só do que for selecionado. E na vista 3D, nós podemos visualizar a estrutura durante a sua fase de modelagem. Agora no menu Planos, temos as opções de visualizar os nós, as linhas de referência, então eu posso ocultar as linhas de referência ou não. As cotas, então essa ferramenta de cota é muito importante porque a gente consegue configurar as cotas, alterar as dimensões da estrutura. Definir níveis e grelha. Isso daqui é coisa nova no CIP 3D. Quando o CIP 3D era Metallicas 3D ainda, não existia a opção de definir nem nível e nem grelha. Então, a partir da versão 2016, podemos definir níveis, ou seja, pavimentos, e definir grelha. Como o nosso treinamento abrange um galpão, a gente não precisa trabalhar nem com nível nem com grelha. Tá? Grelha até pode, se você achar necessário. Se não for necessário, não tem problema. Pode trabalhar sem grelha que ele faz o dimensionamento normalmente. Agrupar. A ferramenta de agrupar é muito interessante, porque facilita o trabalho dentro do programa. Por exemplo, eu tenho aqui nesse galpão que a tesoura, a segunda, terceira e a quarta tesoura são praticamente idênticas. Ou melhor, são idênticas, tá? Tem o mesmo vão, o mesmo espaçamento, elas têm basicamente o mesmo tipo de carregamento. Então, não tem necessidade de eu ter que ficar corrigindo uma por uma. Eu posso agrupá-las para que quando eu alterar a propriedade de uma tesoura, ele já faz essa alteração nas outras duas. É claro, a primeira e a última elas são diferentes. Por quê? Porque a primeira ela tem uma abertura. A última não, a última é como se fosse totalmente fechada. Então eu não posso agrupar, porque fazendo isso ele iguala os planos. Tá? O plano lateral também pode se considerar igual ou não, depende. Como ele é oposto, então eu não gosto de agrupá-los. Por quê? Porque eles são idênticos, só que espelhados. Então, se eu agrupo, eles ficam idênticos, inclusive no sentido. Aí foge um pouco da característica que eu quero. Então, por isso que eu não agrupo os planos laterais, por serem iguais, porém opostos. Também temos as ferramentas para desagrupar e também para ocultar planos. Então, se tiver algum plano que estiver me atrapalhando e eu queira visualizar algum detalhe, eu posso vir aqui e ocultar para facilitar a visualização. Tá? Ele só oculta, ele não apaga. Ferramenta de nós, nós podemos criar novos nós, mover o nó, apagar e também definir a vinculação desse nó. Tá? Vinculação interna é vinculação entre barras. Tá? Então vamos supor, a vinculação interna é como se fosse a desse banzo com essa montante. Então esse nó aqui ele abrange tanto a montante, quanto a diagonal, quanto o banzo. Então esse aqui é um nó interno. Vinculação exterior é os nós externos, aqueles nós que são ligados à estrutura externa. Por exemplo, a base, a vinculação é externa por quê? Porque o nó está vinculado diretamente com a fundação, que é um outro elemento separado da estrutura metálica. Menu barras também tem as opções para novo tipo de barra, apagar barra, mover os extremos da barra e também tem a opção de novo pilar e nova viga. Esta opção costuma se trabalhar mais quando você trabalha com uma edificação, um mezanino, por exemplo, que você vai ter pilares e vigas, ou um edifício, tá? Que também vai ser necessário a utilização de pilar e viga. Aí fica melhor o trabalho desta forma. Descrever a ferramenta para descrever o tipo de perfil que eu vou utilizar.
A disposição é a posição do perfil, se ele vai ficar em pé, se ele vai ficar deitado, se ele vai ser inclinado. Tá? O tipo de material, se vai ser um A36, um A572 graus 50, se vai ser um CF26, o tipo do aço que vai ser utilizado. E aí eu tenho outras ferramentas como flambagem, flambagem lateral da peça, articulação dos extremos da barra, eu posso definir como engaste ou articulado, e também os grupos de flecha e as edições de vigas e de pilares. O menu placas também é um menu novo. Ele foi criado exatamente para definir elementos planos na minha estrutura, como o quê? Como uma chapa de fechamento lateral, ou uma chapa de piso, ou então uma placa, como se fosse simulando uma laje de concreto, ou qualquer outro tipo de material, madeira, aço, concreto, o que você quiser. Basta saber as características mecânicas do material, como o peso específico, o módulo de elasticidade. Então, com essas informações, conseguimos simular as placas. E aí o programa ele consegue verificar as reações dessas placas nos apoios e aí dimensionar a estrutura para comportar esta placa. E na seção de cargas, temos as opções para lançar as cargas em barras, cargas em placas, ou sobre nós, ou sobre panos. Os panos são carregamentos por metro quadrado que a gente define. Tá? Como, por exemplo, na cobertura, um pano de telha. Então a gente pode criar um pano e definir nele um carregamento de telha ou de vento ou algo do tipo. Menu ligações, o próprio nome já diz, é para dimensionamento e detalhamento das ligações da estrutura. Lembrando que o Metallicas 3D, ou melhor, o CIP 3D hoje, né, o novo CIP 3D, ele faz o dimensionamento de ligações de perfis laminados e ou perfil H e também de perfis tubulares. Tá? Os demais perfis como cantoneira, perfil U, perfil cartola, perfil T, os outros perfis ele ainda não faz a ligação, tá, automática. Então, para os demais perfis eu posso pegar os esforços depois do dimensionamento da estrutura e fazer o detalhamento e o dimensionamento manualmente. Agora, se for perfil I, perfil H, aí não tem problema, o CIP 3D já faz o detalhamento e dimensionamento, seja ele em ligações parafusadas ou soldadas, automaticamente. E também com perfis tubulares. No menu cálculo, o próprio nome já diz, que a gente faz o dimensionamento da estrutura e também as verificações. Tá? Tanto verificação resumida quanto verificação completa, consultando toda a memória de cálculo do dimensionamento, verificando os dados que foram utilizados para verificar flexão, torção, compressão, verificação de flambagem, índice de SBOTs. Então tudo isso a gente consegue consultar aqui depois de dimensionada a estrutura e também podemos visualizar as deformações da estrutura e os esforços de momentos os esforços solicitantes de momento fletor, de cortante, de força normal, de torção e flechas. No menu Vista, é uma tela para que possamos habilitar as vistas da estrutura e assim facilitar a interpretação e a verificação de elementos da estrutura. Fica mais fácil o lançamento de barras, visualizar detalhes e outras funções importantes do programa. Por exemplo, eu criei aqui a vista frontal, que eu chamei de vista 3 2D da frente. Quando eu clico sobre ela, ele já me abre a parte da frente, isolando os demais elementos da estrutura. Então fica mais fácil de eu visualizar e também de eu lançar as barras por aqui sem correr o risco de confundir os planos. E o menu de ajuda, o próprio nome já diz, já existe aqui algumas documentações do programa, como um memorial de cálculo, ou seja, um manual falando sobre a memória de cálculo do programa, um manual falando sobre os exemplos,
as novidades dessa versão e um guia rápido, um manual rápido de utilização. Então, qualquer dúvida, se não tiver na apostila ou você não possui a apostila, além do treinamento, também pode consultar os manuais técnicos do programa. E logo abaixo nós temos duas abas, como se fosse no Excel. Eu tenho a aba Estrutura, que é essa que nós estamos atualmente, e tenho a aba Fundação. Na aba Fundação, eu tenho as configurações essenciais para o lançamento de elementos de fundação, como blocos sobre estacas e sapatas, e também vigas de equilíbrio e de travamento. Então é nesta opção de fundação que fazemos o lançamento da fundação da estrutura. Claro que esta opção só pode ser executada depois de dimensionado toda a estrutura, pois com ela dimensionada já temos as reações nos apoios e assim podemos definir o tipo de fundação que poderá ser utilizada. Bom, a aula 2 fica por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até lá!